Uma das estratégias favoritas do inimigo é atacar nossas finanças. Ele sabe que quando a pressão financeira vem, somos tentados a nos preocupar e nos aborrecer em vez de nos aproximar de Deus, usando seus princípios como guias. Se nos rendermos a tal tentação, poderemos nos tornar maus, fazendo inclusive com que a vida dos outros ao nosso redor seja horrível em vez de representarmos o amor de Deus a eles. A razão pela qual somos sempre derrotados neste tipo de situação é por estarmos lutando com o diabo na área errada. Ele nos leva para o âmbito emocional, onde ele é mestre no assunto. Especialmente na área da depressão, desespero, tormento e medo. Ele também é especialista nas áreas da contenda e falta de perdão. Veja, o inimigo está pronto para destruir todos os valores eternos em nossas vidas, inclusive o relacionamento, e ele é bom nisto. Ele procura plantar sementes de falta de perdão em nossas mentes, sementes que começam bem pequenas, mas que podem se tornar raízes profundas de amargura e ódio. Quando permitimos que estas sementes destrutivas se tornem uma chaga dentro de nós, literalmente permitimos que se levante um tal nível de atividade, autoridade de Satanás em nossas vidas, dando-lhe acesso nas vidas daqueles que amamos. Mas, lembre-se, o diabo não tem, em hipótese alguma, nenhuma luz nele. Se lidarmos com ele em seu território, ele irá nos derrotar. Ele não pode lidar conosco quando andamos no amor de Deus. Nós somos filhos de um Deus vivo cujos ouvidos estão atentos aos nossos clamores e que ama responder às orações. Portanto, o fator-chave para a oração atendida em nossas vidas é um relacionamento íntimo com o Pai. Esta é a razão principal do porquê é tão importante que nos mantenhamos livres de contenda e falta de perdão, fazendo todo o esforço para perdoar a todos de qualquer ofensa cometida contra nós. Precisamos manter aberto o meio de comunicação entre nós e o Pai. Durante um tempo de busca a Deus, anos atrás, eu ouvi o Senhor falar estas palavras, bem forte, em meu coração: não ofenda ninguém. Desde então, tem se tornado claro e mais claro para mim que é uma prioridade relevante para Deus o jeito que tratamos as pessoas. Quanto mais eu penso sobre a falta de perdão, mais facilmente vejo por que os cristãos tão frequentemente caem nas armadilhas que o diabo arma para eles. De todas as áreas das quais os cristãos podem ser enganados, esta área da falta de perdão parece ser o ponto mais comum do engano. Aliás, muitas pessoas religiosas que jamais sonhariam em deixar de dizimar, se permitirão andar em ofensas, contendas e perturbação porque têm se enganado a si próprias a crer que podem andar em falta de perdão sem que ninguém perceba. Certamente, nós não levamos em conta o tempo que leva para as sementes da falta de perdão criarem raízes e crescerem em nossas vidas. Mas, de uma coisa eu sei, estas sementes irão crescer e serão colhidas. É isso que Tiago diz no capítulo 1, versículo 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A frase supõe ser religioso significa que uma pessoa pode confessar a palavra tão bem como qualquer um na igreja. Ela pode orar pelo seu jantar, ela pode levantar suas mãos durante o louvor na igreja e cantar, ó Jesus como eu o amo. Mas, se esta mesma pessoa não frear sua língua, a religião dela é vã. Ela está enganando a si mesma acreditando que pode usar sua língua para ofender os outros e sair por aí sem nenhum problema. Como Tiago diz no capítulo 3, versículo 5, assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Tudo isso me leva a uma conclusão, da qual eu estou me convencendo mais e mais, quando nós lutamos com alguma coisa em nós para perdoarmos nossos irmãos pelas suas transgressões, mesmo se fomos trapaceados, enganados e colocados em uma intriga indevidamente, mesmo que sejamos completamente inocentes, nós estamos, verdadeiramente, lutando para manter completamente aberto nosso meio de comunicação com Deus e livres de todo empecilho.
Se nos livrarmos de qualquer insinuação de falta de perdão proveniente destes tipos de ofensas, resistiremos a um dos esquemas mais engenhosos do engano de Satanás. Veja, o objetivo principal do inimigo é fazer com que fechemos nosso meio de oração com Deus, perdendo assim os benefícios da resposta da oração. É por esta razão que o nosso objetivo principal deve ser de manter nosso meio de comunicação aberto a todo custo. É claro que Jesus entendeu o quanto isto é importante, pois ele fez questão de frisar bem que quando nós nos colocamos em oração devemos perdoar, descrito em Marcos 11, versículo 25. Mesmo que todos os crentes creiam que contenda e falta de perdão sejam errados, Satanás é tão astuto e enganador que logo convence uma pessoa que, em seu caso particular, isto é diferente. Além do que, engano não é engano se uma pessoa sabe que ela está sendo enganada. A pessoa vai pensar, com certa raiva dentro dela, eu fui prejudicado. Quem estas pessoas pensam que são para fazer isso tudo comigo? Eu tenho os meus direitos. Ninguém vai falar mentiras de mim e ficar por isso mesmo. Esta pessoa não entende que o desejo máximo do diabo é não apenas fazê-la ficar com raiva de seu irmão, mas como também interferir no seu relacionamento com Deus. Satanás quer fechar a porta das respostas de oração. Ele quer ter acesso livre em nossas vidas. Ele quer nos colocar no mesmo buraco em que ele vive. A razão pela qual o inimigo é bem-sucedido nesta área é porque a falta de perdão é uma forma sutil de exaltação própria, ou orgulho. Quando alguém cheio de contendas está nos atacando, será fácil de nos entregarmos à tentação de receber ofensas contra aquela pessoa. E quando fazemos isso, falhamos em andar no amor, e neste momento nosso ego se torna nossa única preocupação. Quanto mais resistimos à luta, tanto mais o ego se torna exaltado e nos tornamos mais cheios de contendas, até que, finalmente, o diabo nos põe bem lá onde ele quer. Depois de ver inúmeras pessoas caírem nesta armadilha, eu entendi algo assim: a estratégia de Satanás de manter as pessoas neste lugar de engano, onde ele pode usá-las para causar contendas e problemas, não é um processo da noite para o dia. O inimigo usa um método sistemático de divisão contra os cristãos, um método bem-sucedido e provado, mesmo com personalidades mais gentis. Muitos cristãos querem aparentar com toda certeza que tudo vai muito bem entre eles e Deus. Mas, a natureza da carne é tentar escapar o máximo que pode com o que ela tem, assim muitas pessoas cometem o erro de testar as águas em vez de resistir com tudo que tem nelas para não andarem em contendas e falta de perdão. O que eu quero dizer com testar as águas? Elas tentam se convencer de que não são tão más assim, apontando as faltas da pessoa má que lhes está atacando, fazendo com que suas próprias faltas pareçam insignificantes em comparação à da outra. Então, estas mesmas pessoas esperam para ver se haverá qualquer consequência com suas palavras negativas sobre a outra pessoa. Parece que nada está acontecendo no momento. Aliás, pelas aparências, estas pessoas parecem estar escapando com suas palavras amargas. É aí que entra o engano próprio. Por que não é que estes cristãos não sabem que estão errados? Eles fariam bem se considerassem o que se diz no livro de Gálatas 6, versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Você acha que Satanás é tão burro para tocar as trombetas, anunciando que ele está lentamente nos levando para a destruição? Claro que não! Ele bem sabe que se ele conseguir nos enganar, ele nos matará. Ele quer nos fazer pensar que podemos levar a vida com a falta de perdão. Ele quer comprometer nossa moralidade lentamente até que não exista nada em nós que possa resistir. As coisas que as pessoas fazem para nós podem não ser nossa culpa. Pode parecer que temos todo o direito de nos defender. No entanto, precisamos sempre lembrar que quando lutamos com tudo em nós para perdoar alguém, estamos, na realidade, lutando para manter aberto nosso meio de comunicação com Deus. Quando lutamos com as pessoas e nos comprometemos com os princípios do perdão, algo é destruído em nosso caráter. É quase imperceptível ao princípio. Mas,
o poder para resistir o pecado vai se acabando a cada tentação, até que finalmente, o diabo efetua seu principal objetivo, uma maneira de trazer destruição em nossa vida, em nossa família e em nossos negócios. É por isso que Jesus disse o seguinte em Mateus 18, do versículo 21 ao 35, sobre o perdão. Sua parábola nos diz que ele nos perdoou e nos libertou de muito mais que uma dívida milionária quando ainda estávamos perdidos e servindo ao pecado. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Na realidade, não é Deus que nos entrega aos tormentos. Nós mesmos nos entregamos quando nos recusamos a andar no amor e no perdão. Jesus cancelou a dívida que teria enviado a raça humana inteira para o inferno. Esta é toda a razão pela qual deveríamos perdoar uns aos outros. Para o diabo, a falta de perdão é uma ferramenta eficaz, porque é uma violação da graça. Isto quer dizer que estamos violando os mesmos princípios pelos quais nascemos de novo. Recebemos um favor que não poderia ser recebido ou ganhado por mérito quando Deus nos deu livremente a salvação. Portanto, mesmo quando pensamos que a pessoa que nos prejudicou não merece nosso perdão, Jesus nos diz: eu perdoei você de tudo, então, por que você não pode perdoar seu irmão? Mesmo se não somos os que causaram a divisão, precisamos ser os iniciadores da cura através do amor e do perdão em cada ferida. Afinal, qual a vantagem do orgulho quando o inimigo ganhar acesso através da falta de perdão para destruir a proteção que Deus colocou em nossa vida? Se realmente queremos o melhor de Deus, devemos nos humilhar para receber o seu melhor, nos aproximando dele e permitindo que ele encha nossa vida com seu amor. Nossas orações pela libertação de nossos queridos serão ouvidas à medida que não aceitarmos que a falta de perdão bloqueie nossa comunicação com o Pai. É por isso que precisamos obedecer à ordem de Jesus descrita em Lucas 6, versículo 28, orar por aqueles que nos maldizem. Se não conseguirmos achar as palavras, tudo o que precisamos fazer é pedir ajuda ao Pai. Pode levar algum tempo em oração para que o amor de Deus comece a fluir em nosso coração, mas nunca nos foi prometido que seria fácil. Nossa carne é nossa inimiga, portanto, devemos usar de todo esforço para entrar no Espírito e assim, vencer a natureza carnal. Às vezes, a mágoa simplesmente não quer ir embora. Mas, eventualmente ela irá se realmente pusermos Jesus em primeiro plano. Ele fará de nossas mágoas suas mágoas, enchendo-as com o óleo da alegria, à medida que seu toque de cura leva a dor. Mas, poderemos ganhar acesso a tudo que Ele é para nós e tem para nós, inclusive a habilidade de perdoar, somente quando percebermos a nossa incapacidade e dependência dele. Pode ser que ao ler esta carta o Espírito Santo tenha trazido à sua memória alguém. Talvez, ele esteja lhe guiando para fazer um telefonema, escrever uma carta ou visitar esta pessoa para mostrar o amor de Deus e endireitar esta situação. Se isto estiver acontecendo, encorajo-o a obedecer esta liderança do Espírito Santo. Deus os abençoe. Com carinho, Pastor Dave Robertson.